a fazer essa coloração nessa imagem, primeiro você tem que abrir assim, a imagem principal, que no nosso caso é o traço, tá? Então, normalmente eu já peço para abrir a partir do arquivo ou com o Photoshop. Porque eu já abro no formato puro da foto, quer dizer, e no tamanho que ela tá. Não quer dizer que eu vou deixar do mesmo jeito, posso recortar, posso diminuir e tal, mas eu estou trabalhando nesse momento com a imagem original da foto, tá? Isso que é indicado. Beleza. Aqui, ó, tá vendo que a imagem tá bem escura? Quer apagar a luz pra gente, por favor? Podia desligar esse. É o seguinte. Essa imagem, então, tá vendo que ela tá meio escura? Enfim, um scanner numa gráfica, normalmente você escaneia e fica lisinha, né? Mas é fácil arrumar isso, que a gente já sabe ajustar brilho e contraste. Vocês lembram que a gente começou a olhar sobre isso? Primeira coisa que eu faço como praxe é vir aqui em camadas, porque camadas é o coração do Photoshop. Você trabalha muito com camadas, assim. Tudo, né, gira a partir disso. Primeira coisa que eu gosto de fazer, primeiro é fazer uma cópia da camada do traço. Então eu vou colocar aqui essa camada, eu vou chamar de traço. E o plano de fundo eu posso até tirar o olhinho, porque vira um backup. Tipo, eu tenho um original caso algo dê errado, tá? Agora na camada de traço, eu começo a trabalhar nela. Primeira coisa é vir aqui, ó. Ainda na camada, eu vou vir aqui nas camadas de efeito e vou vir em nível. E nível vai abrir essa caixinha de diálogo, eu vou arrastar ela aqui um pouco. Na verdade, vou deixar aqui para vocês verem o que vai acontecer na imagem. E a ideia é eu escurecer um pouco para me recuperar um pouco do traço e trazer essa aqui para cá para clarear ela. Ó, vai vir umas coisas por fora aqui, ó. Dentro da flor em si, eu não me incomodo essa textura, porque eu vou incorporar ela na ilustração, no desenho. Quando as texturas meio que dão uma enriquecida. Mas aqui fora me incomoda. Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu já defini, né, que esse é o contraste que eu quero. Normalmente, para mim avançar, eu achato essas duas camadas. Eu faço ela virar uma coisa só, porque vai ficar mais fácil eu começar a limpar. Visto que eu tenho a imagem original, o backup dela aqui, não me preocupa fazer isso, né? Porque eu vou estar aplicando esse efeito permanentemente numa cópia dela. Então não tem problema. Para fazer isso, você vem em camadas. Com as duas camadas selecionadas, você vem no menu camadas, vem aqui embaixo e pede para mesclar camadas. Ó, virou uma coisa só. Aí ele virou nível o nome dele porque é a primeira camada que estava. Mas se eu der 2 cliques aqui, ó, eu consigo voltar para o nome de traço, tá? Para mim organizar. O máximo que vocês conseguirem de organizar esse sentido assim, de colocar nome nas camadas, porque tem trabalho que tem 90 camadas. E aí, se você não colocar nome, você não sabe o que é o que. Então, colocando nome, você vai se orientando, né? Aqui é o traço, aqui é uma cor, aqui é outra, enfim. Agora, eu vou fazer um trabalho de limpar um pouco aqui ao redor da imagem, tá? Normalmente, você pode usar tanto o... Eu vou testar aqui uma ferramenta, a primeira que a gente testa, assim, meio que inocentemente, para ver se funciona, que é a varinha mágica aqui, ó, W, tá? O que a varinha mágica faz? Se eu clicar numa área que tem uma cor uniforme, olha, tá vendo? Ele seleciona aquela área com aquela cor. Só que tem algumas questões aqui. Se eu diminuir a tolerância dessa ferramenta, toda ferramenta que eu selecionar, assim como no Illustrator, aparece uma camada aqui de configuração daquela ferramenta. Então vocês lembram que estava 32 a tolerância? Eu coloquei 10. Olha o resultado, ó. Na verdade não mudou nada. Deixa eu colocar 5. Esse é o tipo de imagem que eu vou apanhar para limpar ela aqui, tá? Mas normal.
Acontece. Deixa eu só aumentar, deixa eu ver se é o contrário. Mas o limpar, você fala recortar? É recortar. Tirar Ah, aqui melhorou. Ó, na verdade, eu tenho que aumentar a tolerância da ferramenta. Aí ele conseguiu selecionar uma área maior, tá vendo? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou clicando, segurando o Shift com essa ferramenta. Porque ele vai somando seleção. Se eu clicar sem segurar o Shift, ó, ele tira a seleção de um e vai para outro. Se eu segurar o Shift com a varinha mágica, ele vai adicionando seleção àquela que eu fiz. Ó. Eu vou apagar aqui o que eu já fiz aqui, ó, para avançar. Ó. Se eu deletar, ele limpa. Tá vendo? Quando aparece esse quadriculado, quer dizer transparência, quer dizer que não tem nada debaixo dela, tá? Por que a gente não tá vendo a camada original? Porque eu tirei o olhinho, tá vendo? Então esse backup eu não mexo nele, ele fica aqui com o olho apagado. Se acontecer algum acidente, eu volto aqui para usar ele. Então a varinha mágica, no final das contas, funcionou para me limpar aqui, tá? Limpando ao redor da imagem, assim, o que é mais delicado, o que sobrou lá em cima, aqui em cima... Você dá um delete? Delete, só isso. Seleciona e deleta. A varinha mágica, ela faz uma seleção, tá vendo? Aham. Eu tenho a opção de desenhar uma seleção a partir de um retângulo, ó. Se eu fizer uma seleção aqui, ó, nessa área e deletar, eu vou tirando o grosso, assim, sabe? O que eu não quero mesmo e eu não preciso tomar cuidado, porque eu já tenho uma margem de segurança ali com o desenho, tá vendo? Então eu posso vir assim, de forma mais prática, eliminar essa sobra aqui. Beleza? Ótimo. Outra coisa que eu gosto de fazer, depois que eu faço essa limpeza, eu gosto de eliminar. Por quê? Normalmente quando a gente apaga, o Photoshop dá um errinho e fica uma sobrinha, às vezes assim, que a gente não tá vendo, sabe? Ao redor da imagem. O que eu gosto de fazer nesse caso? Eu faço uma seleção bem rente ao limite do meu desenho, ó. Tem que até trazer um pouco pra cá, tá vendo? Bem rente ao limite do desenho. Venho nessa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de corte, e peço ele para que ele vai ter uma opção aqui que ele apaga o que está fora. Então, se eu apertar confirmar, ele agora eliminou tudo que sobrava e até recalculou o tamanho da sua base do desenho. Agora não é a base da foto, entendeu? Mudou o corte da área de trabalho. Ficou mais... antes era assim, tá vendo? Aí a partir dessa seleção eu cliquei aqui na ferramenta corte. Aí quando tem uma seleção, ele automaticamente entende que é aquela seleção que é o corte. Aí eu confirmo, aí ele elimina tudo ao redor e só deixa esse desenho. Beleza? Agora sim eu posso avançar na coloração, tá? Agora é o momento de mapear, que a gente chama na coloração digital. É você mapear os tons que são diferentes na sua ilustração. Para fazer isso, cada tom tem que ser uma camada nova. Então eu vou começar aqui com a cor da rosa. Tá? Eu coloquei já uma camada e vai ser a cor da rosa. Eu tenho algumas formas de colorir essa rosa que está aqui. Ó. Vou mostrar a mais assim, besta de todas. Tá? Imagina que você quer colorir. Que ferramenta que você vai usar aqui, que está aqui, ó, disponíveis? Olha os ícones. Pincel, né? Pincel é uma forma de colorir, correto? Uhum. Primeira coisa que você tem que reparar, a configuração que está o seu pincel. Para fazer esse mapeamento, eu gosto de fazer ele com um traço duro, quer dizer, a borda do traço não vai ser esfumaçado, vai ser um traço definido. Então você tem que ficar atento aqui, ó, porque aqui a gente mexe na dureza do pincel, quer dizer, ele fica macio como um brush, né, de maquiagem, ou ele pode ficar duro igual uma tinta, e realmente num pincel nanquim, por exemplo. Na hora que você passar, você vê o traço puro, né? Então eu faço isso, tá, para deixar, posso até mexer num tamanho um pouco aqui, mas você tem uma opção aqui fácil, opa, tá preto, tem pincel. Mas aqui no colchete aberto e colchete fechado do teclado, você aumenta e diminui o pincel. Você não configura a dureza dele. A dureza você tem realmente vir aqui, ou selecionar um tipo de pincel específico, mas para o nosso exemplo, vamos concentrar primeiro nesse pincel comum. Agora eu tenho que selecionar o vermelho, né?
Aqui não está aparecendo, vocês lembram que tem 2 quadradinhos de cores aqui? O vermelho tem que estar em primeiro plano. Porque aí ele entende que esse vermelho é a cor do pincel novo. Reparem o seguinte, ó, eu estou colorindo o vermelho na camada rosa. Tá? Se eu apagar essa aqui, a rosa ainda está lá no fundo. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que meio que simular esse corte aqui, tá vendo? Ó? Só preciso dar a forma. Isso, tem que fazer a forma dela, fazer o recorte dentro do traço, assim, o máximo que eu conseguir. Eu estou usando a mesinha, isso facilita, tá? Um pouco. Que fica bem dinâmico, assim, você trabalha na interface de um desenho mesmo. Para quem quer, né, investir na área, é interessante. Porque você vai trabalhando também o seu traço, né, ao mesmo tempo. Deu um pauzinho básico. Beleza, ó, tá vendo o que eu fiz? Eu cobri essa área que eu quero de vermelho. Só que vocês lembram que as camadas eu posso configurar ela aqui? A mesclagem que ela tem? Quando ela está normal, quer dizer que esse elemento que está aqui, ele tampa realmente o que está embaixo, que é o traço. Mas se eu mudar, com a seleção no vermelho, mudar aqui, por exemplo, para multiplicar, ele soma a cor do fundo com a cor de cima. Tá vendo? É como se esse vermelho meu fosse transparente, ele misturou com a cor. E o resultado final é você coloriu a rosa de vermelho. Só que você tem a opção de o seguinte, ó, de mudar essa cor ao seu gosto. Porque essa é a praticidade do Photoshop. Fazer os projetos dinâmicos. Ah, eu preciso mudar a cor, fazer 3 cores diferentes de rosa. Né? Eu posso, a partir dessa camada aqui, por exemplo, mudar a cor dela, por exemplo. Se você pega aqui, agora eu vou mostrar algumas outras formas de fazer a mesma coisa que eu mostrei, tá? Vou fazer uma outra camada, vou colocar rosa 2. Vocês lembram que a gente consegue, com a varinha mágica, selecionar uma determinada área? Se ele identificar? Isso facilita muito a vida quando você tem um traço muito bem definido de um desenho. Tá? Por quê? Você pode pegar aqui a varinha mágica e vir dentro... Opa! Eu vou primeiro clicar na camada do traço, para ele entender que é essa camada que eu estou trabalhando, que eu estou selecionando. E eu vou dando cliques aqui, ó, nas áreas... Opa, tem que tomar esse cuidado, tá vendo? Que isso pode acontecer, ó. Isso é um erro. Ele trouxe a seleção para a folha. Mas se for só naquele pedaço, não me incomoda que eu posso apagar depois. Então eu vou terminar aqui. Aqui também entrou um pouco. Mas a ideia é facilitar a nossa vida, não é? Ele entrou muito ali naquela. Mas eu vou deixar só aqui nessa área aqui, para vocês verem um negócio. Agora, com essa área selecionada, eu posso vir aqui, ó, no pincel, na verdade agora o balde de tinta, que é outra ferramenta, ela fica aqui, ó, G. Essa ferramenta é como se fosse assim, eu quero que você jogue tinta naquela área que eu selecionei. Só que tá vendo que invadiu um pouco ali? Ou eu tenho a opção de vir aqui com a borracha, aí eu posso configurar a borracha também para ela ficar mais dura, que é a ferramenta E-Eraser aqui, né? Aumentar um pouco aqui e tirar aonde... Reparem que na hora que eu joguei a tinta, eu joguei na camada nova, né? Eu venho aqui, apago onde está sobrando, né? Bem cuidadosamente, caprichosamente. Só que não. Opa. Aí agora eu vou recorrer ao pincel de novo, por quê? Ele o que acontece com essa forma que eu fiz? Reparem as duas, ó. A camada que eu fiz com o pincel, ela chapou tudo, tá vendo? A camada que eu fiz a partir da seleção, ela fez isso é muito legal. Esse recorte que ela faz, tá vendo? É bem útil. Mas nesse trabalho eu não vou querer isso, tá? Eu quero realmente colorir ela inteira, trabalhar em blocos, tá? Mas isso aqui poderia ser útil em vários momentos. Por exemplo, essa é a linguagem usada no silk screen da estamparia, né? Você tem registro, ó. Se fosse 2 camadas, ó, 2 telas fazendo as 2 cores. Deu pra sacar essa ideia? Mas eu vou ficar nessa aqui, tá? Eu só mostrei essa para vocês entenderem que tem outras formas de fazer isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa na folhagem.
Agora eu crio uma nova camada e vou colocar ela como folha. Tá? Eu vou até fazer duas cores de folhas diferentes, quase no mesmo tom, mas dando uma envelhecida numa, tipo, trabalhando tons diferentes em duas Marcelo, cores. vai ajudar. Como que você mexeu na imagem com varinha mágica? Só que a seleção dela não sai nunca. Aí você tem que apagar, você tem que vir aqui, ó, em uma das ferramentas de seleção e dar um clique. Clique seco. É. Qualquer ferramenta de seleção. Você muda de camada, você muda de página. Tá marcada. Pra você desmarcar, você tem que vir em qualquer uma ferramenta de seleção, tá vendo? E clicar assim, ó, no vazio. Por exemplo, olha, eu vou... se você segurar o Ctrl, no caso de vocês, e clicar em uma camada, ele seleciona aquela camada. Isso para recoloração é muito bom. Só que vai para outro universo. É o universo da... Oh, meu Deus do céu. Pera aí, só um minutinho. Para o telefone. Aí ele vai para uma camada de máscara. Mas eu não vou trabalhar isso com vocês, que é um pouco confuso, tá? Mas se eu tiver todas as camadas separadas, é muito simples eu recolorir. Principalmente essas que são chapadas, olha. Se eu pegar o balde de tinta e clicar lá em um tom, assim, por exemplo, eu quero um tom de rosa na rosa. E vim aqui, ó, na camada, eu vou deixar só ela aqui acessível. E com o balde de tinta clicar aqui, ó. Opa, foi mal. Clicar aqui na camada, tá vendo? Você tem que selecionar a camada. Ele chapa aquele lugar com aquela cor. Então eu mudei a cor, teoricamente. Tá? Mas isso vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Mas agora eu quero que vocês entendam assim. Cada cor que eu quiser usar tem que ter uma camada separada para essa cor, tá? Aí eu vou vir na folha agora. Na folha é a mesma coisa. Vou com a ferramenta pincel, já vou escolher um tom aproximado que eu quero. E vou, ó. Agora eu vou mostrar um macete, tá, para vocês, que é o seguinte. Como eu já tenho tanta seleção da flor como o recorte do desenho selecionado, eu vou fazer uma coisa muito simples aqui. Tá vendo que eu fiz bem toscamente? E ele ultrapassou as linhas do desenho? Mas eu não tenho a seleção aqui, ó. Se eu selecionar aqui, ele não seleciona a rosa. Aí depois eu continuo nessa ferramenta de folha e apago. Ele tira o traço de onde encontrou ali, tá vendo? E agora eu quero tirar o traço daqui, da área que está por fora, está transparente. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, clico com o Ctrl na camada traço, ele faz a seleção. Só que se eu apagar, ele apaga, dentro, entendeu? Porque ele selecionou o desenho. Mas é muito simples, porque eu tenho que inverter a seleção. É só ir lá no menu seleção e inverter. Agora ele inverteu. O que ele selecionou é o que estava fora do desenho. E se eu apagar, ó, ele tira o que está lá da folha sobrando. Vocês têm que começar a pensar bem praticamente o desenho, entendeu? Vocês vão ver que o Photoshop para criação, ele é bom nisso, ele é prático. Eu vou tirar uns aqui que ficou por causa da gambiarra que eu fiz na hora de apagar. E vou agora com a ferramenta borracha para tirar esses excessos aqui, ó. Opa, tem que tomar cuidado, fazer bonitinho, né? O máximo que você conseguir. Ó, com a borracha. Reparem que eu não estou apagando nada mais do que a cor aqui, ó. Olha o que ela é. Isso aqui, ó. Só que ela veio com multiplicar já. Mas se eu colocar aqui é normal, ó. Tá vendo? Ela tá chapada ali. Opa. Já até apareceu uma textura legal ali. Tá vendo a textura? Isso aqui só foi possível por causa do desenho manual. Ó, já tem uma textura muito interessante aqui, ó. E é uma cor pura em cima da sombra, da textura, né? Mas vocês vão ver ainda o resultado depois. Agora eu vou colorir essa folha de outro tom. Aí uma outra camada de folha. 2, no caso. Venho aqui nas minhas camadas de cores. Vou escolher um outro tom. Aqui, por exemplo. Venho aqui e faço aqui da mesma forma. Bem rápido assim, ó. Agora vai ser melhor ainda. Porque essa... eu já tenho um encontro aqui, né? Para me apagar e ajustar tudo. Então, se eu seleciono aqui, com Ctrl, clico na camada que eu quero selecionar a área dela, que é essa primeira folha, mas ainda na folha 2 eu aperto Delete. Ó. Vou na rosa, faço a mesma coisa,
vou no traço, lembro que eu tenho que inverter primeiro, né? E depois apago. Aí, multiplicar. Beleza? Aí, tá, tipo, isso que é legal, você ter um projeto todo separadinho. Ah, eu vou fazer a cor aqui dessa aqui, mas eu não preciso fazer uma outra camada. Como eu quero... A ideia é a seguinte, cada cor que eu quiser, eu coloco uma camada. Se eu conseguir fazer isso, deixa bem... Vai diminuir um pouco as camadas e eu vou entender que todas aquelas flores X estão naquela camada em específico. Agora eu volto na camada folha. Uma coisa que eu fiz para facilitar a minha vida foi o seguinte. Se eu apertar Alt e apertar no olhinho, ele isola todas as outras camadas e só mostra aquela em específica, tá? Que eu quero ver. E agora eu quero exatamente esse tom de verde para continuar colorindo com essa mesma cor. Para me usar o mesmo tom de verde, tem uma ferramenta aqui que chama conta-gotas, que é a ferramenta conta-gotas, a tecla I do teclado, tá? Aí se eu clicar aqui, ó, em cima da cor, ela leva a cor para aquele lugar, tá? Que é o lugar que define que aquela cor é que vai ser usada pelo pincel. Aí eu continuo nessa camada agora e coloro essa florzinha aqui, ó. Para facilitar minha vida, eu vou já avançar e fazer já todos que eu quero com a mesma cor aqui. Aí, então, para me limpar aonde encontrou com a rosa, eu clico aqui, deleto. Para me limpar onde passou o traço, clico aqui, inverto a seleção do traço e deleto. Aí tem umas coisas para me corrigir aqui, tem que ficar atento, né? Aqui, por exemplo, tem que apagar um pouco, entrou aqui, eu ainda não tenho aquela cor para fazer o recorte. Aqui eu tenho que ajustar isso aqui para ficar bonitinho. Aqui também. Beleza. Agora eu vou na outra. Vou voltar a outra camada aqui. Vou na folha 2. Clico com o Alt no olhinho. Vou no conta-gotas. Clico para essa cor ser a minha cor nova que eu vou usar. Se eu clicar no Alt de novo, ele volta da forma que estava. Entendeu? Clico no Alt no olhinho. Vou com a pincel. Agora preencho aqui. Aqui também. E aqui também. Agora eu vou tirar os excessos, né? Traço, inverto e apago. Beleza? Temos a base das cores. É muito comum, quadrinhos trabalha muito com isso. Você tem que colorir o quadrinho, por exemplo. Aí tem um profissional que faz esse mapeamento e o outro que vai colorir em cima do mapeamento do cara, entendeu? Tem um que só faz a separação dos tons. Aí depois tem um que vem fazendo a composição e fazendo um aperfeiçoamento, fazendo uma sombra diferente, um brilho diferente e tal. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui que é bem interessante. Como a gente tem aquele volume já, que eu vou trazer para cá agora, que é aquela outra folha que eu desenhei, com todos os traços, isso vai fazer que esse desenho, tipo, vai transformar ele. Mas se eu não tenho aquilo, eu tenho que fazer com as cores, o volume e tal, como é que eu faço? Primeira coisa, se eu quero adicionar volume, eu tenho que criar uma camada nova. Tudo vai ser uma camada nova. Por exemplo, eu vou criar um volume para essa cor da rosa. Então eu vou colocar aqui, ó, posso até usar essa mesma linguagem, volume rosa. Porque as cores que eu vou colocar aqui agora, elas vão interagir com essa camada aqui, que está perto dela, né? O ideal é que faça assim, que as camadas fiquem uma perto da outra. E agora aqui eu vou usar o pincel, só que eu vou usar ele diferente. Ao invés de usar ele com essa dureza, dessa forma que ele está, vocês vão ver que o Photoshop, ele te disponibiliza diversos tipos de pincel, tá vendo? E se você tiver com uma dessa mesinha, então vai ser show. Por quê? Eu posso selecionar um pincel aqui que imita uma textura de lápis ou qualquer outra coisa.
Antes de começar a colorir, eu vou apertar Y e no vermelho para ele pegar a mesma cor. Vou voltar para um pincel, agora com a cor vermelha. E essa camada que está normal, antes de começar a pintura, eu vou colocar ela já para multiplicar. Porque quando eu começar a colocar o vermelho, ele vai somar em cima desse outro vermelho. Ó, aí eu começo a colorir, ó. Aí você pode diminuir o pincel, né? Fazer detalhes. E o legal dessa ferramenta é se eu colocar em multiplicar dentro da configuração do pincel, tá multiplicar a camada e tá multiplicar o pincel. Quando eu vou dando 2 cliques, ele vai somando a cor como se fosse uma aguada mesmo. Agora é um trabalho de pintura, né? Onde tem ponto de encontro, vai ter mais sombra. Tá dando pra ver aí? Nossa. Eu já tinha parado de fazer. Isso aí que é o volume. Não, eu tô fazendo ele digitalmente, mas eu vou trazer aquela textura ainda pra cá. Aí você vai embora, você vai colorindo, né? Pintando a flor. Ó, olha a diferença. Eu vou até... Eu gosto também de, às vezes, duplicar as camadas e ver o resultado. Né, não? Porque eu duplico a transparência e tem um resultado, às vezes, mais interessante. Ah, se eu quero colorir a folha, por exemplo, colocar isso. Então é volume folha 1, por exemplo. Opa. Aí eu sei que eu tenho que usar de novo o meu... Opa. Droga. Eu vou na minha ferramenta conta-gotas, seleciono o verde aqui, configuro para multiplicar. O pincel já estava configurado ali para remultiplicar, quer dizer... Aí eu vou... Aqui, nesse momento, vocês lembram aquilo que eu fiz de apagar a sobra? Eu posso... Ó, assim, aí eu posso trabalhar a transparência aqui, tá vendo? Ó. O que sobrou aqui fora, eu posso fazer daquela mesma forma. Ou eu posso fazer o contrário. Eu quero tudo dentro daquela folha, não quero? Se eu selecionar a camada da folha, da mesma forma que eu fiz no traço, e inverter a camada, a seleção, eu consigo apagar o excesso que está daquela ferramenta. E aí vai embora. A pintura é mais ou menos isso, digital, tá? Aí exige paciência, observação, né? E você vai fazendo várias vezes. É. Agora eu vou trazer aquela textura. Olha que legal. Normalmente, eu pego e arrasto mesmo a imagem que eu quero trazer para dentro do meu programa, do meu trabalho, e solto ela aqui. Beleza. Só que ela veio aqui entre minhas camadas, eu vou deixar ela por cima de tudo aqui, tá? Essa camada nova. Quando eu faço isso, só arrasto, ele vem um link da imagem. O que isso significa? Se eu clicar 2 vezes aqui, ele abre essa imagem separadamente. Numa outra janela. E aqui eu vou fazer aquele trabalho de tonalidade, você lembra que a gente fez? Vou trabalhar um pouco o nivelamento dela. Dá uma estourada nela aqui. Aqui vou perder um pouquinho, mas vai ficar legal. Beleza. Aí eu vou achatar essa camada. Vou salvar. Aí quando eu voltar lá, ó, ele sozinho troca. Aí isso é legal. Aqui não mostrou, não foi muito útil, mas em alguns outros momentos, essa possibilidade de você
abrir a imagem como um link, trabalhar ela e ela vir para o seu projeto de novo, de outro jeito, vai ser mais prático. O que acontece? Como eu mudei um pouco o tamanho, ela diminuiu essa flor aqui, ó. Eu vou tirar tipo, algumas camadas aqui para facilitar a gente ver o ajuste que eu tenho que fazer aqui para encaixar as duas imagens. Primeiro, eu tenho que pedir essa camada aqui para aumentar. Então, para mim aumentar e dimensionar qualquer objeto, eu tenho que apertar Ctrl T, aí aparece quadradinhos ao redor desses elementos que estão na camada que eu estou selecionado. E se eu clicar, arrastar aqui, ó, na borda, segurando Shift e Alt, eu arrasto e vou ampliando ele, ó. Ó, quase encaixou ali, né? Deixa eu ver aqui. Depois tem que ajustar só a posição. Eu ampliei para ele ficar na mesma proporção do traço. E aqui, ó, eu tenho só que encontrar mesmo aqui, ó, e ver se está certinho. Tem que girar ele um pouco também e encaixar ele lá em cima. Ó. Pronto, encaixei a textura em cima da flor. Vou voltar as cores aqui. As cores, a mapeamento das cores. E aqui, ó, essa camada minha está multiplicar, mas se eu testar outras camadas aqui, olha que legal. O multiplicar, ele soma as cores, né? Se eu testar aqui, ó, ele vai gerando resultados diferentes, tá vendo? Opa, tem alguns assim e tal. Mas eu quero ficar mais aqui, nessas camadas mesmo de misturar ele, no sentido dele... Vou só diminuir um pouco a opacidade dele aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ah, será que funciona junto com aquelas camadas que eu coloquei de outros volumes, ó? Fica interessante. Outra coisa que eu posso fazer também, lembre-se que essa camada minha aqui tá inteira, apesar que ela tá com transparência, ela tá inteira. Eu posso aplicar nela aqui um recorte, para ela ficar com o mesmo vazado que as outras coisas. Então eu tenho que, para fazer isso, eu tenho que clicar aqui e rasterizar essa camada, quer dizer, ela não pode ser mais um link. Aí quando eu clico e rasterizo, aquele link que abrir ela separadamente perde, ela fica realmente uma informação dentro do meu trabalho. Clico aqui, ó, a mesma coisa. Eu inverto a seleção e apago o que sobrou. Pronto, a minha rosa colorida. A partir disso, aí eu vou aqui, a partir disso aqui, você salvar primeiro, né? Eu não salvei a hora nenhuma, isso é arriscado, muito arriscado. Salvar aqui, aí coloca Marcelo, atividade final, no caso, né? E aí, ok. Aí eu salvei a primeira versão em Photoshop. Para vocês me entregarem, vocês vão entregar em Photoshop e em JPEG. Aí você pede para salvar como, muda para JPEG. O JPEG ele vai falar o seguinte: ele não deixa a imagem com transparência, ele vai chapar ela de branco, onde não tem nada. E a gente, tá vendo? Ele já fez ali, ó. Que o JPEG não trabalha com transparência, tá? Quando eu salvo em PSD, ele garante que está em transparência, né? E quando eu trabalho com o JPEG, não. Qual que é a utilidade, então, de eu ter salvado com transparência? A partir daqui, você já fez a sua atividade, beleza? A partir daqui, eu vou dar um adendo só para mostrar como é que isso vira uma estampa, tá? E como é que eu trabalho nesse sentido, assim. O que eu faço? Eu gosto de trabalhar o elemento de uma estampa corrida separado do rapport. O que isso significa? Esse elemento que eu criei aqui,
eu vou deixar ele como... Vocês lembram que eu cliquei numa imagem, ele abriu o link para me mexer na imagem? Então, quando eu vou fazer um rapport, por exemplo, eu começo um novo arquivo, peço um novo arquivo, aí normalmente tem um padrão de desenho, eu gosto de trabalhar muito na proporção de MA3, para mim ter uma ideia do que eu estou fazendo. E em 300 dpi. E CMYK, que é o formato de cor da estamparia digital, por exemplo, né? E peço para criar, ó. Ele trouxe uma A3 com isso aqui. Para me começar a estampa, eu trago aquele elemento, que na verdade eu tenho que trazer ele, colocar vínculos. O que isso significa? Ele vai abrir uma caixa de diálogo perguntando assim, que vínculo que você quer trazer para cá? No meu caso, eu quero trazer a minha atividade com PSD, quer dizer, com um fundo recortado. Aí ele vai pensar um pouquinho, só um minutinho. Quando você cria o padrão, é um tipo de rapport também? Tipo assim, se eu criar o padrão dessa imagem. É o rapport. Isso é o rapport? Isso. Mas aí ele dividiu em 4, não espelhou, não sei o quê. Não, aí a técnica para você chegar no rapport são várias, né? Entendeu? Opa. Aí eu trouxe esse elemento aqui pra cá, ó. Eu vou só dar uma conferida no negócio aqui, ver se eu comi barriga. Ó, se eu tirar aqui, realmente tá transparente, tá vendo? Aí aqui agora é o momento de trabalhar com a forma do rapport que eu quero fazer. Por exemplo, eu posso fazer uma cópia dela pra cá, Ctrl T, espelhar ela, trazer pra cá, entendeu? Achar um encaixe diferente aí. Aí... A partir dessas duas aqui, eu posso selecionar as duas camadas e já fazer a repetição aqui, para ver como é que tá mais ou menos. Tô achando que tá muito pequeno, eu posso clicar aqui, ó, na minha ferramenta de corte, e ao invés de reduzir, eu vou ampliar minha área de trabalho. Então, eu saí da A3, tá? Só que... Eu tirei o plano de fundo? Tirei, né? Pera aí. Nossa, tá lento, hein? Por que você tá assim, cara? É porque tá em 300 dpi, só isso. Ó, aqui só deu esse erro aqui porque o plano de fundo tava bloqueado. Posso tirar ele aqui porque eu quero colocar cores diferentes depois. Ó, eu vou fazer um rapport bem simples aqui, ó. Já tem... Opa. Eu fiz o padrão aqui, né? Vou trazer para cá uma cópia exata dele. Vocês lembram que eu gosto de achar o ponto em 4 lugares? O mesmo ponto em 4 lugares? Eu sou muito assim, eu sou raiz no rapport. Eu não uso macete nenhum do Photoshop. Eu vou realmente no pixel. Por quê? Eu venho aqui, ó, por exemplo, tá vendo que tem essa flor aqui, a mesma direção? Então meu rapport ele tá aqui, ó, neste lugar. Aí como é que eu faço para identificar ele? Aí é uma coisa assim, é raro ver alguém fazer isso que eu faço. Eu venho aqui num pixel em específico, ó, eu marco esse aqui, tá vendo esse aqui? Aí eu pego a Ctrl R para me abrir as réguas aqui de lado da minha área de trabalho, eu trago uma para cá, para essa lateral, outra para cá, tá vendo? Eu marquei exatamente essa quina desse pixel mais claro. Expando, me oriento lá na próxima. Opa, peraí, para, cara. Não tava aqui, ó, mais ou menos? Dou um zoom aqui, ó. Para achar ele de novo. É muito simples, galera. Ó. E é onde que ele tá de novo aqui, né? Eu dou um zoom aqui. E lembre-se que isso aqui é um anexo, tá? Vocês não vão precisar fazer isso. Ainda bem, né? Ó. Aqui tá o meu rapport, ó.
perfeito, perfeito, assim, tem erro. Ó, o que, ó, tá vendo aqui? O que tá dentro aqui tá fora aqui, o que tá fora aqui tá dentro aqui, ó. E vice-versa, em todos os cantos, ó. Entendeu? Aí a partir disso, agora eu faço aquele corte de novo, só que agora obedecendo essa reguinha que eu criei aqui, ó. Eu vou fazer faculdade tudo de novo. Tô só encaixando aqui para ele realmente ficar certinho. Não, eu não, se precisar, eu gosto de até dar um zoom lá para conferir se realmente ficou certinho o corte, porque um erro numa estampa dessa gera linha, assim, e estraga o seu trabalho, né? Então eu vou realmente no pixel, assim. Isso foi anos de apanhando para mim, tipo, chegar nesse processo, tipo assim, de não ter erro. É exatamente um pixel que eu trabalho. Mas pode acontecer, e acontece muito erro ainda, tá? Ó, vamos lá, conferir. Ó, tá batendo certinho ali. Eu vou conferir aqui. Tá batendo certinho, ó. Beleza. Aí esse é meu arquivo, ó. Olha que beleza. Eu tenho um rapport pronto. E qual que é a praticidade de eu ter feito aquele vínculo? A primeira coisa que eu posso mexer aqui é, por exemplo, vamos testar esse rapport aqui. Eu vou colocar um fundo escuro. Né? Tipo, tem uns errinhos aqui, eu não vou preocupar com eles não, tá? Foi naquele corte gambiarra que eu fiz. Mas vamos lá. Essa aqui é a minha arte, né? Meu rapport certinho. Depois de feito isso, eu gosto de salvar um arquivo do jeito que está tudo aberto e eu chamo ele de rapport, né, da arte em questão, que é a minha atividade final. Se vocês fossem continuar, vocês iam fazer assim, tá? Aí beleza, ó. Vamos testar? Então meu cliente falou que quer uma de fundo escuro. Aí beleza, tá aberto. Aí eu faço o seguinte, eu achato a camada inteira, vai virar uma coisa só. Clico aqui 2 vezes para destravar o cadeado, para mim conseguir mexer nessa camada. E se eu fizer a repetição dela aqui do lado, ó, eu vou ver encaixando, ó. Ó, deu uma linhazinha aqui de visualização, tá vendo? Isso aqui é só um... É porque ele identificou que tem 2 elementos separados. Aí, dependendo do tipo de visualização, ele marca. Mas se você der um zoom, vocês vão ver que encontra perfeito. E aí, eu pego aqui 2 vezes de novo essa camada, jogo aqui um pouco para cima, para me conferir o rapport embaixo. Perfeito também. Aqui eu encontro os 4. Tá em algum lugar. Aí, agora, ó, se eu selecionar, segurar o Ctrl e o Shift, eu vou selecionando todos ao mesmo tempo. Ó, tá vendo, ó? E aí, se eu clicar aqui, ó, ele vai entender essa seleção, aumentar a área. E aí eu salvo a versão final para o cliente. Coloco o tamanho. Eu não salvo em cima daquele rapport, entendeu? Eu tenho que salvar. Você salva no tamanho do tecido? Aí eu tenho que conferir, por quê? Essa questão do tamanho... Pera aí, só um minutinho. Só para mim não esquecer. Aí, a versão final, eu tenho que salvar como fechado, ou colocar um nome diferente, porque eu tenho um arquivo do rapport, tenho um arquivo do elemento e tenho um arquivo finalizado. Entendeu? Se o cliente falar assim, a cor estava ruim, eu vou mudo no elemento, eu vou mostrar isso, tá? Eu vou mudar tudo e depois finalizar de novo. Ó, beleza. Dou aula aqui pra vocês. Tá certinho, beleza. E agora o tamanho, tá? Normalmente o tamanho eu uso alguns argumentos. Ou eu mostro pela tela do computador para a pessoa ver o tamanho real que ela quer, ou eu tenho ainda, eu uso muito esse processo de projetar a estampa numa roupa branca, aí a pessoa vai ver ela tipo numa peça. E aí a gente define um tamanho, depois chega lá e eu meço um elemento.
Tipo, aquela rosa tá com 6 centímetros de altura, ou, tipo, 8 centímetros de altura. Normalmente, o seu arquivo, aí você tem que... Ele não vem no tamanho exato, né? Eu gosto de pegar na régua aqui, bem na quina, porque na hora que eu arrasto e solto, ele marca que aqui é o 0. Então essa minha rosa, olha, tem 8, tem 9 alguma coisa. Tá vendo aqui na altura aqui, ó? Ela tem 9,5 mais ou menos de altura. Aí pra me colocar no tamanho certo, aí é uma matemática, tá, gente? Eu não posso diminuir o raporte para Ctrl T e diminuir tudo para chegar. Por quê? Ele perde a resolução nas bordas. O que eu faço? É regra de 3. Nossa, você tá doido? Você vai colocar a regra de 3 no negócio? Agora eu vou descer pra trancar a faculdade. O que é isso? A minha rosa não tem 9, mais ou menos 9. Eu não tenho que deixar ela em 8. Aí eu faço minha regrinha de 3 lá. Cadê minha calculadora? Aqui. Então, 9, 8. Tá lento, hein? Tá a calculadora, velho? Então, é 8 vezes 100 dividido por 9. Então, eu tenho que diminuir a proporção dela no tamanho final para 88,88. E eu venho aqui em imagem, tamanho da imagem, mudo aqui para porcentagem e coloco 88,88. Ok. Aí mexeu em todas as rosas ao mesmo tempo? Mexeu na proporção do desenho inteiro. Pra fazer com que... Isso. E se eu quisesse pegar uma folha, também ia dar o mesmo? Ia dar certo? Dá. Você pega um elemento pra medir. Agora ele tá com mais ou menos... Tá assim, mudou. Eu fiz um cálculo errado, né? Mas tá vendo? Saiu do 9 pro 8 aqui, ó. Então, beleza. Agora tá na proporção que o cliente quer. Aí, pra mim finalizar mesmo o arquivo, eu venho aqui no tamanho da imagem, da tela de pintura, e pego essa medida e coloco no nome do arquivo, para não ter erro. Eu coloco que esse arquivo tem 59 por 42 centímetros, para quando a estamparia receber, ele não ter dúvida. O meu rapport tem 52 por 49. Eu só tenho que repetir isso no tecido. Aí normalmente eu não faço na largura do tecido, porque a própria máquina faz isso sozinho. E garante que eu mando um arquivo leve, né? Não é um arquivo de 1 metro, portanto, porque eu preciso só daquilo repetido várias vezes. A própria máquina faz. É só você colocar no tamanho real e pedir para ela preencher aquele espaço. Porque geralmente eu vou tipo 40. Geralmente não, mas tipo assim... Mas isso não pesa muito? Dependendo do rapó, ele realmente é um rapó quase de 1,40 m, quando não tem repetição. Dependendo da estampa que você fizer, né? Entendeu? Mas sim, para essa estampa que é um padrão mais repetido, não precisa ser do tamanho final do tecido, Você manda na proporção, né? Deu para entender? Agora vamos lá, o cliente bombou, falou assim, não tá legal e não é isso que eu quero. Aí vamos lá, eu não tenho aqui, ó, o rapport dela. Vou clicar para abrir ele. Como eu salvei o outro separado, ele vai ter que abrir um outro desenho. Peraí. Ó. Aí o cliente falou, eu quero uma versão de fundo mais claro. Coloca um off-white, alguma coisa assim. Aí eu venho aqui, troco a cor do fundo. E essa minha rosa eu não quero vermelha, eu quero ela rosa mesmo. Vocês lembram que essa minha rosa é um link? Se eu clicar 2 vezes aqui, vai abrir o arquivo dela. Aí eu vou lá, olha, isso que é o show da história, ó. Eu tenho que colocar a cor rosa, que eu quero, nova lá, nessa área aqui. Ó, lembrando que aquela textura minha aqui, ó, ela aqui eu vou ter que usar a máscara, mas depois vocês aprendem isso aqui. Pra me colorir. Beleza. Aí eu vou salvar, mudei a cor. Foi possível fazer isso facilmente porque estava tudo separado, entendeu? Agora se eu voltar lá, ó, ele já está atualizando os objetos. Lá no rapport já vai estar com a cor nova no rapport certo.
Aí é só eu finalizar de novo. Aí vai converter as cores. A gente tem quantas aulas por dia? Mas essas luzes vai ser pra fazer esse, né? Isso. Entendi. Não, só não sei de uma coisa. O Raposa vai sair com essa cor. Vai. Mas esse aqui que você abre não foi só da flor, não foi do Raposa. Eu abri a partir daquele lá, que era um link. Aí eu mudo nele, ele sozinho vai alterar todas que estão lá. E o fundo também, tá? Altera até seu nome se você quiser. Automaticamente, né? É. Aqui, ó. Vai abrir. Ó, tá vendo? E como já estava tudo encaixado, agora é o trabalho só de fazer a versão final de novo, entendeu? Eu pensei que eu estava arrasando para o